Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus seja com todos. A Bíblia nos diz em Jeremias, no capítulo 1 e no versículo 8, não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Uma das coisas que nós podemos ter nesta vida chama-se medo. E Jesus sempre direcionou para seus discípulos uma palavra de correção. E quando ele corrige os seus discípulos, Jesus sempre dizia, não temas. O medo ele vem para nos paralisar, impedir que a gente se locomova acreditando nas nossas promessas, nos nossos sonhos e nos nossos projetos. É por isso que Jesus sempre dizia para os seus discípulos, não temas. Porque uma das coisas que nós precisamos aprender é que aonde Jesus está, não tem lugar para o medo. Se Jesus está no controle das nossas vidas, a gente tem que estar confiante nele e acreditando sempre nas suas palavras, nas suas promessas e os projetos que nascem no coração de Deus para as nossas vidas. Quando Jesus corrigiu seus discípulos, como por exemplo, Pedro vai ao encontro de Jesus caminhando por cima das águas, uma das coisas que nos faz ter medo é exatamente a gente tirar o olho de Jesus e começar a olhar para a tempestade, começar a olhar para o vento e começar a olhar para as coisas que estão tentando nos afogar. Como por exemplo, a Bíblia vai nos dizer nesta passagem de Pedro tirando o olho de Jesus e começando a olhar exatamente para a tempestade. A Bíblia diz que ele, olhando para o vento e para a tempestade, teve medo e começou a afundar. Uma das coisas que nós precisamos ter muita cautela é exatamente nisso. Nós não podemos tirar o olho de Jesus, porque afinal de contas, foi ele que liberou a palavra para que nós andássemos sobre as águas. Se ele liberou a palavra para que nós caminhássemos sobre as águas, a gente deve estar focado nele, porque ele é o nosso alvo. O alvo de Pedro caminhando por cima das águas era encontrar-se com Jesus. Mas em meio a este caminho entre o barco e Jesus, ele começou a olhar para a tempestade, começou a olhar para o vento e teve medo. E é isso que nós precisamos tirar da nossa vida, o medo. Porque quando Deus libera uma palavra para nós, a gente tem que andar. Mas esse caminho ele é cheio de tempestade, ele é cheio de espinho, mas nós não podemos nos paralisar através do medo. A gente tem que caminhar sobre aquilo que está escrito em Hebreus, no capítulo 11, que a fé é o firme fundamento das coisas que não vimos, mas esperamos. Uma das coisas que a fé nos faz é caminhar, mesmo se nós não estejamos vendo nada, mas a gente caminha porque nós acreditamos e temos fé que Deus há de fazer coisas grandes por nós. Assim como o profeta Jeremias, no seu capítulo 1, que quando Deus manifesta a chamada profética na vida dele, ele teve medo, ele disse, Senhor, eu sou apenas uma criança, eu não sei falar, mas Deus estava dizendo para ele, não temas diante deles, porque afinal de contas Jeremias estava vivendo num tempo onde as pessoas desviaram de Deus e estava servindo a outros deuses e vivendo de acordo com seus próprios desejos carnais. Mas Deus levantou Jeremias para profetizar contra esta nação. E como é que nós podemos profetizar vendo que a nossa realidade é totalmente contrária do que nós estamos vendo? E é isso que você precisa aprender, que as promessas de Deus, ela não depende da sua realidade. Não tenha medo quando Deus lhe promete algo, ou quando Deus manifesta uma chamada na tua vida e você se sente pequeno demais, assim como Moisés se sentiu. Mas Deus diz para você, não temas diante deles, porque eu serei contigo e isso é o suficiente. Se Deus já é conosco, nós não precisamos ter medo das ameaças de outras pessoas, porque Deus está conosco. E uma das frases que mais marca as nossas vidas é que se Deus está conosco, nós e Deus, você e Deus, somos maioria. Afinal de contas, Deus ele é o Todo-Poderoso. E quando ele diz, não temas diante deles, porque eu serei contigo, ele está dizendo, você não precisa de pessoas ao seu redor. Você já tem o suficiente, que é a minha graça e isso te basta. Só que muitas pessoas, ela fica impedida de viver as promessas de Deus exatamente por causa disso mesmo, porque ela fica entre uma luta entre a sua realidade e as promessas de Deus. Como por exemplo Abraão. Abraão ele recebe uma promessa, mas era necessário ele andar, sair da sua terra e ir para a terra que Deus havia de mostrar. Porque é este o processo que Deus faz.
Às vezes nós temos que se locomover, sair da nossa zona de conforto. E é isso que tem impedido muitas pessoas de viver as grandes promessas de Deus, porque elas estão com medo de sair da sua zona de conforto e caminhar na presença de Deus. Mas Deus me traz aqui através deste humilde e simples vídeo para te dizer: não temas diante dele, porque eu, o Senhor, sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Através deste caminho cheio de dores que você está olhando e o medo está tentando entrar no seu coração, hoje Deus libera uma palavra: repreende isso, porque Deus está colocando fé no seu coração. Porque muitas vezes nós dizemos que confiamos em Deus, mas eu quero trazer uma breve explicação sobre o que é confiar em Deus. A gente diz que nós confiamos em Deus, mas é nós que entramos no volante da nossa vida. Isso não tem nada a ver com as nossas palavras de dizer confiar em Deus. Confiar em Deus, irmãos, é igualmente a gente entrar dentro de um táxi. A gente chama o táxi, entra como passageiro e temos um motorista. É isso que Deus é para as nossas vidas. Nós somos apenas passageiro e Ele que é o motorista e nos leva para onde Ele quer. Porque nós dizemos, aí sim, uma prova de confiar em Deus. Mas nós dizemos confiar em Deus com palavras, mas com atitude mostramos que estamos no volante da nossa vida. É por isso que muitas coisas estão dando errado nas nossas vidas e nós queremos ir orar a Deus: Senhor, por quê? Por que isso deu errado? E é assim, exatamente isso. Nós dizemos com palavras, mas com as nossas atitudes mostramos que estamos dirigindo a nossa vida. E é por isso que hoje Deus diz: confia em mim e deixa que eu trabalhe por ti. E não temas, porque essa é a palavra de Deus para aqueles que têm chamada, para quem tem promessa, para quem tem projetos, para quem querem viver algo grande. Não temas. Tem muitas pessoas que colocam a palavra de desânimo: cuidado, e se der errado. Nunca pense assim. Mostra que você é capaz, você acredita naquilo que foi liberado da parte de Deus. E quando Deus libera uma palavra, a gente olha para a nossa realidade, e é verdade, porque se nós olharmos para a realidade de Abraão, era impossível, podemos dizer assim, de Deus fazer dele pai de uma grande multidão e ele ser uma bênção. Mas quando a história passa, nós percebemos que todas as promessas que Deus liberou para a vida de Abraão se cumpriram. E é isso que eu quero dizer para você: liberada a promessa e o cumprimento dela, precisa que nós não tenhamos medo, mas que nós tenhamos fé. Deus te abençoe.